Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui, voltar a este lugar que é tão peculiar, a este lugar que tem sido um lugar de muitas bênçãos da parte de Deus, onde Deus tem operado sinais, prodígios e maravilhas. Eu me alegro muito de rever a minha amiga, a missionária Andréia, as irmãs que estão aqui presentes, o nosso levita. Eu vinha no carro ouvindo, adorar, cheio da graça. E eu estou muito feliz também pela vida do nosso querido amigo André Carvalho, diretor da Rádio Maranata, todos os amigos que fazem parte desta família já há mais de 30 anos. Eu queria meditar no texto da Palavra de Deus. Eu acredito que hoje eu estou mais um pouco lento. Acabei de chegar de viagem agora a João Pessoa, para cá de alguns eventos. Mas Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Vamos ler o verso de número 40. Evangelho do Senhor Jesus, conforme os relatos de Lucas, o capítulo de número 8 e o verso de número 40. Trago a saudação de paz da minha família, minha esposa, missionária Messi, os meus filhos, e de todo o projeto missionário Obadias ali em Barra de Jangada. Lucas capítulo 8, verso 40, diz: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E quando chegou um varão de nome Jairo, eis que era o príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos seus pés e disse-lhe: Rogo-te que entre em minha casa, porque tinha uma filha única, quase há 12 anos estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? Disse-lhe Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante a ele, declinou diante de todo o povo a causa porque havia tocado em Jesus. Ela declarou diante de todo o povo porque havia tocado em Jesus, e ele disse: Filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do principal da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, porém, ouvindo, lhe respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Entrando em casa, e ninguém deixou entrar. E entrando em casa, e a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, o pai e a mãe da menina. Amém. Os que ficaram em pé, sente, fique à vontade. Eu quero transmitir para você uma porção da palavra de Deus nesta tarde. Dizer para você que os registros foram feitos por Lucas, um médico romano, um arqueólogo, cientista, escritor de 2 livros, a saber, Atos dos Apóstolos e o Evangelho que Jesus o presenteou, pelo fato dele semear na vida de Saulo, que seria então o futuro apóstolo Paulo. Então, como Lucas foi moço de Paulo, semeou na sua vida e no seu ministério, ele colheu na vida de Cristo, escrevendo então, muito obrigado, este tratado de Atos dos Apóstolos para um Teófilo, e posteriormente também escrevendo este evangelho, que tem a sua biografia como um nome, porém, um evangelho que pertence a o Senhor Jesus. Então, pois bem, dos evangelistas, como você sabe, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos que são considerados sinóticos, evangelhos que se parecem na sua escrita. Só que desses 3, mesmo Mateus escrevendo para os judeus, apresentando Jesus como rei dos judeus,
Marcos escrevendo para os romanos, apresentando Jesus como servo, e Lucas escrevendo para os gregos e para os gentios, apresentando Jesus como filho do homem. Lucas, dos três, que não foi testemunha ocular do ministério de Jesus, porém, ele foi um nato pesquisador. Ele fez questão de ir em cada cidade, em cada lugar, aonde Jesus passou, pregando a palavra e operando sinais, prodígios e maravilhas. É por isso que os detalhes que Lucas escreve são detalhes com riquezas de cada ponto, cada situação daquelas que Jesus viveu no seu ministério durante o período de 3 anos e meio. É claro, lembrando do que o apóstolo João disse, que se fosse em escrever todos os feitos por ele, não existiria no mundo papel o suficiente para obter os registros. Só que Lucas, irmãos, escute, é apenas um pano de introdução para que eu possa aplicar esse texto. Lucas é alguém que vai escrever coisas diferenciadas, primeiro, pela sua fé que foi obtida em Jesus, através do testemunho do apóstolo Paulo. Segundo, o seu esforço em pesquisar sobre a vida do Messias e cada detalhe dos seus milagres. Ele escreve algumas coisas que Mateus e que Marcos ele escreve com mais detalhe, porque ele se esforçou. E eu quero deixar logo o primeiro ponto desta mensagem para a sua vida. Dizer para você que todo aquele que se esforça, todo aquele que busca, encontra e é muito abençoado e honrado por Deus. Pois bem, estamos diante de um texto bíblico do capítulo de número 8 e do verso de número 40, que trata-se acerca de duas histórias e que Jesus vivenciou em um só momento. Era normal Jesus, voltando de algumas missões, quando era anunciado e sabido que ele iria chegar para pregar o evangelho em tal aldeia, em tal casa, em tal rua, aquelas pessoas se ajuntarem para ouvir a palavra do bom mestre, para receberem o milagre do bom mestre, para receberem a cura do bom mestre, para estarem na presença do bom mestre. E isso aconteceu porque quando Jesus chegou, olha o que o texto está dizendo no capítulo 8, o verso 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Irmãos, ser esperado por alguém é muito bom. Eu cheguei de viagem hoje por volta de 11 e pouca da manhã, e quando eu bati a porta da minha casa, a minha esposa estava me esperando. Passei 3 dias pregando nos eventos em João Pessoa, na Paraíba. Ela não pôde ir por causa dos compromissos com os nossos filhos, escolas, etc. E ela estava me esperando. Então isso é muito bom. Há uma expectativa no coração de quem está esperando e há uma expectativa no coração também de quem está chegando. Porque a melhor coisa de não ser esperado por alguém, a melhor coisa de não ter uma recepção te aguardando, não existe nada melhor do que você ser recebido por alguém, escute, que a sua presença tem valor. Não é assim, meu amigo? Quando você vai para algum lugar, que você chega lá, que é como se as pessoas que estivessem ali, estivessem te recebendo, sabe, a força, por necessidade, porque alguém pediu, porque alguém mandou, e a gente percebe. A gente percebe quando a gente é bem recebido ou não. Tem lugares que irão puxar a cadeira para você sentar. Já outros não. Outros não irão nem olhar para a sua face. E a gente sabe aonde somos bem-vindos e aonde somos mal recebidos. Só que aqui, irmãos, escute, é isso mesmo a palavra bíblica. Aqui nós estamos diante de um texto que Jesus tem o que oferecer para a multidão. Ele tem sinais. Irmãos, uma coisa é alguém chegar aí que não tem nada para nos oferecer. A gente vira o rosto, olha para o lado de cá, não damos a atenção devida. Agora, quando chega uma autoridade, quando chega um famoso, quando chega alguém, sabe que o seu nome, às vezes não está nem no livro da vida, mas está no livro das esquinas, está no livro das redes sociais, está no livro das telas. Ah, é um tapete vermelho.
É uma recepção, por favor, ninguém toque. Não, vamos tirar foto com ele em uma outra hora. Eu já vi várias vezes. Isso. Pregando por este Brasil, em alguns eventos, eu já percebi a diferença de que se é recebido um pequeno e a diferença de que se é recebido uma pessoa grande. Só que aqui, escute, quem está chegando é Jesus. Quem está chegando aqui é o bom pastor. Quem está chegando aqui é aquele que tem todo o poder. Quem está chegando aqui não deve nada para ninguém. Ele está chegando e tem uma multidão que se apertava, porque todos estavam esperando. Agora, pastor, qual a diferença em esperar Jesus para vê-lo, para visitá-lo, para aplaudi-lo, para honrá-lo? Qual a diferença nestes pontos para aquele que vai esperar Jesus para adorá-lo? Aquele que vai esperar Jesus para honrá-lo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há uma multidão grande o esperando, mas ninguém faz o que Jairo fez. Vai apertar, mas eu vou ter que falar, eu já estou aqui. E qual é a nossa diferença no dia que nós estamos necessitados para o dia que nós não estamos precisando de nada? A necessidade nos faz alcançar níveis altos de adoração, níveis altos de busca ao Senhor. É por isso que quando você vê e eu ver, às vezes a gente conhece alguém e diz assim, mas eu estou numa prova. A gente logo entende, há um propósito de Deus aí. Mas eu estou numa guerra, hein, missionário André? Eu estou numa tempestade. Aí a gente logo entende, há um projeto de Deus nessa história. Aí a mãe diz assim, olha, eu estou passando, filho, uma guerra com meu filho. Pastor, ore pela minha família. Eu digo, eu vou orar, mas aumente o nível de busca. Aumente o nível de adoração, porque onde há uma necessidade de Deus, deve haver, claro, com certeza, corações quebrantados. Então uma multidão está esperando, mas ninguém fez o que Jairo fez. E quando alguém faz o que ninguém fez por Jesus, Jesus vai manifestar a sua glória e o seu poder. Porque o texto está escrito que quando ele chegou àquele lugar, o príncipe da sinagoga, o chamado de Jairo, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, para um príncipe da sinagoga, alguém que tem uma patente, um compromisso maior, sabe? Um cargo, inclusive um cargo eclesiástico, príncipe da sinagoga. Ou ele é da religião do judaísmo ou dos judaizantes, sem falar das outras que existiam, o fariseísmo, os zelotes, os essenos e outros. Mas como ele é príncipe da sinagoga, ou era da sinagoga dos judaizantes ou dos judeus. O que é que acontece aqui? Eles não se prostravam diante de ninguém. Você está entendendo isso? Eles só se prostravam diante do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aquele que está chegando para os que estão presentes é um pregador que está pregando, operando sinais, operando prodígios, operando maravilhas, fazendo, sabe, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, purificando a pele dos leprosos. Ele está operando milagres, ele está operando sinais, está fazendo proezas, mas ninguém se prostra quando ele chega. Mas Jairo entende, se ele está fazendo sinais, operando maravilhas e sinais vindo de Deus, é porque este é o enviado do Senhor. Então quando ele chegar, irmãos, isso aqui é muito forte, irmãos, porque às vezes a gente prepara a Bíblia para ir para o culto, preparamos a roupa para ir para o culto, mas não preparamos a adoração para entregar no culto. Principalmente, às vezes eu prego muito, andando muito por aí, e eu percebo uma inquietação. Quer ver um dia difícil você pregar na igreja? Cultos que antecedem algum congresso, alguma festividade. É uma agonia, as irmãs conversando. Menina, a camisa vai ser rosa, vai ser verde. Aí o obreiro sobe no altar, desce do altar, e aquele reboliço todo. Os irmãos estão numa expectativa tão grande para o culto, que ainda vai vir, que perde o culto que está acontecendo agora. Então, o que eu aprendo nesta tarde, e digo para você que está aí, ouvindo a palavra de Deus e os demais aqui presentes, e você que irá assistir em outro momento, eu digo para você que a melhor parte da história é quando nós nos apresentamos diante do Senhor Jesus. Nos apresentamos diante dele, entendendo que somente ele tem, entendendo que somente ele faz,
entendendo que somente Ele é. Talvez você agora esteja aí dizendo: pastor, a minha situação está terrível, os meus dias são dias difíceis. Eu digo para você nessa tarde: aprenda com Jairo, se proste diante do Senhor e confesse a Ele todos os seus problemas, todos os seus pecados, todas as suas faltas, que somente Ele tem vitória para dar para você. Eu sou um pregador, eu estou pregando para você nessa tarde. Eu não tenho como te entregar vitórias da parte de Deus, apenas liberar uma palavra sobre a sua vida. Então diante de mim não precisa você se prostrar, mas diante dele, quebre-se nesta tarde. Sabe, se entregue nesta tarde. Se você estiver na sua casa, abre a porta do teu quarto, aproveita este silêncio e ora ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que num princípio das tuas súplicas, o Senhor, o Deus de Israel, deu ordem ao teu respeito. Oh glória! Porque todo aquele que se prostra diante do Senhor não voltará de mãos vazias, não voltará sem as soluções para os seus problemas. Vamos lá, partir para a conclusão dizendo para vocês que quando Jesus começa a andar no meio da multidão, em direção à casa de Jairo, o que Jairo disse para ele: mestre, a minha filha está em casa quase morta, há quase 12 anos, está quase morta, em casa, eu não tenho o que fazer, eu não sei como resolver, mas eu vim aqui adorar um que pode, adorar um que faz. Jesus disse: não, Jairo, fica tranquilo, porque o que você fez aqui, ninguém fez. A atenção hoje é para você. Oh, glória a Deus. A atenção hoje é sua. Irmãos, o que chama a atenção de Deus, o que faz o Senhor Jesus olhar para nós, mas sabemos que não temos nada de bom do que oferecer. A Bíblia nos trata como pecadores. Claro que aqueles que aceitam a remissão, remidos do Senhor e posteriormente salvos em Cristo. Mas quer uma coisa, eu vou te dar uma chave, como diz aí os pentecostais. Dizer para você que no dia que você quiser chamar a atenção de Jesus para a sua vida, não vai precisar você fazer escândalos, não vai precisar você fazer nada para impressioná-lo, a não ser adorá-lo de todo o vosso coração. Oh, aleluia! Pastor, quero ver milagres de Deus na minha família. Adore-o de todo o coração. Pastor, essa porta tem que se abrir. Adore de todo o coração. Pastor, esse quadro tem que mudar. Adore a Ele de todo o coração. E Ele vai ao encontro do teu lar. Ele vai em direção da tua casa. Ele vai em direção à sua família. Porque foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que quando Jesus saiu em um cortejo em direção à casa de Jairo, diz a Bíblia que uma mulher também, escute, é forte, porque é o texto da Bíblia que nos ensina a adorá-lo. A primeira pessoa se prostrou diante dele, era um grande e prostrado o adorou. A segunda pessoa não era nada, não era ninguém, tinha gastado tudo que tinha com os médicos, era excluída, não podia estar no meio da multidão, não podia estar diante daquelas pessoas, tocou na orla da sua veste e Jesus parou a multidão e disse: alguém me tocou. Aleluia. Pastor, há muitos anos eu faço isso. Há muitos anos eu estou nesta peleja. Há muitos anos eu estou nesta batalha. Talvez você não tenha, acordado. Talvez você se acostumou tanto a fazer o que já faz, que deixou de ser um adorador para ser uma pessoa religiosa. Talvez você deixou de ser alguém que era uma pessoa quebrantada diante de Deus, que chorava diante de Deus, que se entregava diante de Deus, que dizia: Jesus, a minha vida é essa, o meu caminho é esse, eu sou essa daqui, eu sou esse daqui. E talvez há muitos anos você se perdeu. Você se tornou uma pessoa religiosa, ou talvez você mesmo que está me assistindo nunca fez isso na sua vida. Você fala para todo mundo: eu creio em Deus, tenho Ele no meu coração, mas você não tem 10 minutos para ofertá-lo, você não tem 30 minutos para ouvi-lo, você não tem, aquele amor de se entregar ao Senhor,
de pegar este telefone aqui, ó, que passamos a maioria do tempo do dia com ele na mão. Hoje nós vamos na igreja e tem 50 pessoas da igreja. Das 50 que estão ali, 30 estão com seus 4G, sua internet ligadas, olhando alguma coisa. E Jesus dizendo: eu quero falar, eu quero operar milagres, eu quero fazer milagres, eu quero mudar a tua vida e a tua história. Então nesta tarde aprende essa receita de Deus. Volte a adorá-lo como ele merece. Volte a se prostrar como antes. E se talvez você nunca fez isso, querido, querida, aprenda com Jairo e aprenda com uma mulher do fluxo de sangue. Um culto ao Senhor eu vou ofertar hoje. Aí já vai ele para o culto, ofertar um culto ao Senhor. A mente cheia de problemas, a cabeça cheia de coisas. Pergunta: e aí, mulher, tu vai hoje? Se tu vai, eu vou, irmã. Ah, então tá bom, hoje já que tu vai eu também vou, tá? Já que tu tá indo eu vou. Aí chega lá a intenção de ir àquele templo. Sabe, a motivação não é aquela motivação. Vocês sabem, todos aqui sabem, nós que somos pregadores, cantores, viajamos, pregamos em festividades, em grandes eventos, somos abençoados, sabe, recebemos ajuda para isso, as igrejas nos abençoam. Só que às vezes o telefone toca e é alguém que não tem como ajudar. E aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Ou você só vai pregar se alguém te oferecer alguma coisa? Ou você só vai cantar se alguém te oferecer alguma coisa? Eu convido a você a voltar a ser quem era antes. E a você que nunca foi, aprenda em nome de Jesus. Nesta conclusão eu te digo: adore a Deus de todo o vosso coração. Lembra da resposta de Jesus para a mulher samaritana? A mulher estava preocupada com o seu povo, os samaritanos. A mulher estava preocupada com a herdade de Jacó. A mulher estava preocupada com todos os ritos da religiosidade. E Jesus olhando para ela dizendo: se tu soubesse quem te pede, tu me pediria, e eu te daria de beber da água da vida. Jesus disse: o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, está em busca dos verdadeiros adoradores. Se ele disse isso, é porque existem os falsos adoradores. Aqueles que adoram para mostrar a alguém que está adorando. Mas é bonitinho, mas é emoção. Ai, o que é que você tem? Não, não é nada não, estou chorando. Eu não sei nem o que o pregador está pregando, eu só estou chorando porque eu vi a irmã chorando ali. Aí eu senti também o desejo de chorar. O que é que está acontecendo? Não, não sei não. É sério, irmão, estou falando sério. Então, em nome de Jesus, tenha propósito de estar diante da presença de Deus. Eu achei tão lindo ontem, eu estava pregando da IBM Miramar, João Pessoa, e a cantora Roberta Lopes pegou o microfone. Ela disse, diante daquela multidão que estava lá: eu vim aqui nesta tarde para ofertar ao Senhor um culto de gratidão. E eu olhei, eu procurei o bolo, não vi bolo. Procurei os brigadeiros, a festa, as lembrancinhas, não vi nada disso. Mas eu vi uma mulher quebrantada, Camanda Xanda, diante da presença do Senhor, cantando, chorando, cantando, se entregando, cantando, adorando a Deus, sem se preocupar com quem estava à sua direita, com quem estava à sua esquerda. Ela entendeu que o culto era o Senhor. Jairo entendeu que a multidão era grande, mas ele disse: só tenho essa chance, eu me prostro diante dele, reconhecendo ele como meu Senhor. O milagre não acontecerá na minha casa. A mulher do fluxo de sangue entendeu: ou eu toco nas vestes dele, ou não serei curada. Ambos foram beneficiados. Escute-me, a Bíblia diz que quando Jesus resolveu o problema da mulher do fluxo de sangue, curando, libertando ela, dizendo para ela: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Vai em paz, filha, porque a semente de adoração que tu plantaste, tu colheste também agora. Quero liberar palavras proféticas de Deus sobre a sua vida nesta tarde. Que toda adoração ao Senhor de todo o teu coração, toda adoração ao Deus Todo-Poderoso de todo o teu coração, haverá recompensas de Deus para a sua vida. Haverá curas dentro do teu lar, curas interiores, curas espirituais. Haverá promessas que foram ditas há muitos anos sendo cumpridas, porque Deus vai olhar para você
e vai fazer igual ele fez com Davi no Salmo de número 40. Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, para ouvir o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lugar horrível, firmou os meus passos, colocou os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico, um hino ao Senhor na minha boca. Deus vai te dar vitórias. E deixa eu concluir aqui, dizendo para vocês, que está escrito no capítulo 8, no verso número 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não me incomodes o mestre. Irmãos, isso aqui é muito forte, e aqui eu vou concluir. Com muitas saudades de vocês. Por quê? Quem adora a aliança entre a pessoa e Deus, irmão. Existem pessoas que gostam às vezes de atrapalhar o que nós estamos fazendo com o Senhor, de atrapalhar o que nós estamos fazendo com Deus. A gente faz um culto toda segunda-feira em Barra de Jangada, numa quadra, na entrada do Novo Horizonte, ao lado da UPA. Como é uma quadra, espaço aberto, né? Não é uma igreja, é uma área aberta. Nós fazemos esse trabalho já há mais de um ano. E às vezes a gente coloca as cadeiras lá, umas 70 cadeiras. Só que tem irmãos que não sentam nas cadeiras, eles ficam ao redor da quadra em pé. Aí começa aquela agonia. Fica conversando um ali, aí depois conversam aqui. Aí o pregador está pregando, tira a atenção do culto. Aí a mãe pega, solta o menino começa a correr, tirando a atenção do culto. Você entende isso, irmãos? E tem gente que isso, não, pastor, isso é a vida. Não, irmãos. A adoração ao Senhor tem que ser algo muito sério e responsivo. Eu digo para você nessa tarde, que quando você adora Jesus de todo o seu coração, é como se Jesus assinasse um contrato de responsabilidade com a sua vida. Por que está falando isso, pastor? Olha o texto. Estando ele ainda falando, chegou um da casa de Jairo dizendo: Jairo, não incomodes o mestre, porque a tua filha já está morta. Irmãos, foi tudo que Jesus queria ouvir. Por que está falando isso? Por causa do verso de número 50. Jesus, porém, ouvindo, observe que o homem não falou com Jesus, o homem falou com Jairo. Só que quando você adora, quem é que responde por você? Quando você clama, quem é que responde por você? Quando você adora de todo o teu coração, quem é que compra as tuas guerras? Quando você é um adorador a Deus, um adorador de Deus, alguém que tem compromisso com Ele, o Todo-Poderoso, Ele se levanta do seu trono para guerrear por você, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria a Deus alguma coisa e não cumpriria? Ele é o Senhor Jeová, o Deus de Já. Ele é forte na batalha. Eu lembro das palavras de Jeremias no capítulo 1, depois de tanto choro, né? O profeta chorão dizendo para Deus: não dá, Senhor, não tenho como, sou uma criança, não quero ministério profético. E Deus insistiu, até que chega o verso de número 7, quando Jeremias diz assim: Senhor, eu não tenho o que fazer, Senhor. Eu não tenho, não dá. Era como se Jeremias estivesse falando: Senhor, e eles? Eles não irão aceitar isso. O meu pai era sacerdote e esse é o meu futuro. E Deus disse para ele: não, eu te santifiquei as nações e te dei por profeta. Jeremias, não é o teu pai que escolhe o teu ministério, Jeremias. Quem escolhe o teu ministério, Jeremias, sou eu, Jeremias. Só que o problema é que Jeremias disse: Senhor, há uma multidão lá fora que não vai aceitar. Senhor, tem uma multidão lá fora que não vai querer. Senhor, há um povo lá fora que não vai aceitar. Aí o capítulo 1 e o verso 8 está escrito: e disse o Senhor a Jeremias: não temas, Jeremias, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jairo está lá. Será que vai dar tempo? A minha parte eu fiz. Estamos indo agora lá em casa. Será que vai dar tempo chegar lá? De repente vem a notícia de derrota. De repente vem a notícia da perca. Mas quando você adora, você não tem mais respostas, porque quem responde por você é o Deus Todo-Poderoso. Eu libero a palavra profética nesta tarde, concluindo esta palavra aqui. Que toda palavra contrária contra a sua vida caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, diz o Senhor. Esta é a herança dos seus servos. Eu concluo dizendo para você que Jesus respondeu dizendo: crê
somente. Jesus respondeu a palavra daquele mensageiro, palavra de derrota, palavra, sabe, de desprezo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e ela será salva. Aleluia. Jesus entrou na casa de Jairo com Pedro, com Tiago e com João e com os pais da menina. Eu vi um pregador pregando dizendo que o nome da menina é Talita. Não tem nada a ver com isso, porque na verdade Talita cumi, uma palavra em hebraico que Jesus estava falando, dizendo: menina, a ti eu te digo, levanta! Menina, a ti te digo, levante-se! Era como se ele estivesse dizendo: menina, levanta, porque o teu pai já adorou por você. Menina, levanta, porque o teu pai já semeou por você. Menina, levanta, a tua vitória está garantida, porque alguém orou por você. Eu estou aqui pregando hoje porque há 17 anos atrás alguém orou pela minha vida. E lá em casa era assim: a minha esposa ia para um circo de oração e eu ia para a boca de fumo. A minha esposa ia para uma vigília e eu ia dormir em outras casas. Até o dia que a oração dela chegou aos céus e Deus desceu na terra. E logo eu, que nunca quis papo com igrejas, com Jesus, perseguidor de cristão, odiava pastores, daqueles que falava, que murmurava, não queria saber, não queria ouvir, não estava nem aí para nada, sempre jogava os folhetos fora, as literaturas fora quando alguém me entregava. Mas até o dia que a adoração da missionária Messia Souza chegou aos céus e ela colheu de Deus, eu, como fruto das suas orações e da sua fé, eu quero orar por você, entregar uma palavra profética, dizendo a você que você receberá vitórias de Deus quando você se prostrar diante dele. Nesta tarde, você que está aí, que ouviu essa palavra, eu acredito que a missionária irá fazer o convite. Esteja atento à voz do Senhor. Ele quer mudar a tua vida e a tua história. E tudo isso vai começar através de você, quando você se decidir em adorar aquele que é e aquele que tudo pode fazer. Pai, eu me rendo aos teus pés desta tarde. Eu te agradeço por esta oportunidade, pela vida de todos que estão aqui presentes nos estudos da Rádio Maranata FM. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um dos ouvintes e dos telespectadores que estão agora nos assistindo através da TV Eu Sou Fiel. Abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.